Observei algumas pessoas, especialmente mulheres, que falaram sobre as coisas incríveis que o Islã oferece às mulheres em termos de direitos. A primeira coisa é que sim, na Arábia do século VII, algumas dessas coisas eram progressistas. Na Grã-Bretanha do século XXI, não é. Esse muçulmano se surpreendeu com o que Douglas Murray disse. Veja só. Tariq diz que os europeus associam o Islã à violência. Há uma certa verdade nisso. E também há uma razão muito óbvia para isso, que é o fato de que o Islã está associado à violência. O Islã está associado à violência. Budistas não pilotaram aviões contra as Torres Gêmeas. Não foram hindus ou judeus que explodiram o metrô de Londres e os ônibus há alguns anos. E esse simples fato precisa ser reconhecido se você quiser ao menos começar um diálogo. Agora, o que está acontecendo, senhoras e senhores, não é uma pantomima. Eu diria que a Europa não se saiu tão mal, considerando as circunstâncias. No meio do século passado, havia uma presença muçulmana quase insignificante na Europa. Na virada do século XXI, havia entre 15 e 17 milhões de muçulmanos só na Europa Ocidental. Senhoras e senhores, essa é uma das migrações mais rápidas da história humana. E nenhuma sociedade acharia fácil lidar com esse tipo de migração. As sociedades da Europa Ocidental lidaram com isso, na minha opinião, muito melhor do que outros fariam. Muçulmanos que vivem na Grã-Bretanha e Europa Ocidental têm mais e melhores direitos, incluindo liberdade religiosa, do que em qualquer país islâmico hoje. Temos um problema. Temos um problema quando os fracassos do Islã no mundo todo e os fracassos de todas as sociedades islâmicas chegam à Grã-Bretanha. A intolerância deles com a liberdade de consciência, a intolerância deles com apóstatas, a intolerância deles com a liberdade de expressão e de opinião, a intolerância deles com minorias, outras minorias religiosas, minorias sexuais, a intolerância deles com gays, a antipatia e desconfiança deles em relação à metade da população, as mulheres e muitas, muitas outras coisas. E o apelo, além disso, por um sistema jurídico paralelo dentro da Grã-Bretanha e das sociedades europeias. Isso é monstruoso. Nenhum outro grupo age assim, solicitando leis paralelas. Esse é um problema fundamental com o qual teremos que lidar. É um problema entre a Europa Ocidental, que crê que as leis vêm da razão, e o Islã, que acredita serem fruto da revelação. Entre essas duas ideias, não tenho certeza de que haja muito espaço para compromisso na Europa. Não foi a Europa que decepcionou seus muçulmanos, mas os muçulmanos da Europa que decepcionaram a Europa. Isso não é algo que simplesmente temos que dizer que nunca poderemos reconciliar. Claro que podemos reconciliar isso, mas precisamos ser honestos sobre isso. Precisamos ser francos sobre isso. E não podemos evitar as coisas só porque são desagradáveis. E se houvesse uma coisa que eu gostaria que os muçulmanos na Europa aprendessem hoje, o mais rápido possível, seria isto: que vocês não têm direito, nesta sociedade, de não se sentirem ofendidos. Você não tem o direito de dizer que só porque não gosta de algo, pode cometer violência, ou que gostaria que algo fosse interrompido ou censurado. Você não tem o direito de exigir mais leis contra o ódio, leis sobre crimes de ódio, ou leis sobre discurso de ódio, apenas para defender o Islã. Vocês têm que perceber, os muçulmanos da Europa têm que perceber que uma sociedade onde até mesmo seus sentimentos mais profundos podem ser feridos, é a única sociedade que vale a pena viver. E quanto mais cedo aprendermos isso, quanto mais cedo o Islã aprender isso dentro da Europa, melhor. Não foi a Europa que falhou com seus muçulmanos. É o Islã que falhou com a Europa. Eu diria que o Islã falhou com seus muçulmanos. Obrigado. Aplausos. Obrigado. O discurso que você faz está ajudando a alimentar esse sentimento de alienação e a não deixar o muçulmano se sentir em casa. E das perguntas que recebemos aqui, as pessoas estão dizendo: você é bem-vindo aqui. E então, no próprio país delas, desculpe, eu estou em casa. Eu estou em casa. Do que você está falando? Do que você está falando? Então fale comigo. Me desculpe. Então fale conosco ou fale comigo como um colega europeu e não como alguém de fora que está infiltrando a liberdade de expressão e a usando. Esse é um ponto. Posso voltar a isso? Eu não estou dizendo que você não é europeu, mas eu apreciaria o seguinte: não venha a este salão e diga a este salão que você é europeu, que você é um europeu, e vá a outro lugar e fale para uma plateia islâmica como irmãos islâmicos. Pois foi isso que você fez na sua carreira. Falando. Deixe-me terminar isso. Tariq vem aqui um dia e diz:
Nós, colegas europeus, todos conversamos uns com os outros como colegas europeus. Em outro momento, ele fala para uma plateia muçulmana. Nós, como muçulmanos. Qual é, Tariq? Qual é? Sou britânica, amo e contribuo para este país. Agora você me chama de problema, mas não acho que eu seja. Acho que você é. Segundo ponto, como uma mulher muçulmana. Ok, meus pais podem não me deixar ir a algum lugar tarde da noite porque as pessoas são racistas comigo. Elas me mandam voltar para casa e me machucam. 2 caras brancos me bateram e riram de mim por eu usar lenço, certo? Último ponto é para o Sr. Fleming sobre o que você disse sobre mudar de religião. Toda pessoa tem esse direito. Ninguém fala nada sobre isso. Mas se você tivesse uma filha ou um filho que quisesse se tornar muçulmano, você ficaria feliz com isso? Acho que não. Há um grande debate no momento na Europa, não é? Especialmente na França, sobre o niqab, o véu que cobre todo o rosto. E até mesmo alguém como Rachida Dati, a ex-ministra francesa, disse ser contra isso. Mas Douglas, eu quero te perguntar, você ouviu algumas pessoas da plateia ali, a mulher reclamando sobre ataques a ela porque a chamam de scarfie, por usar um véu na cabeça. Quero dizer, isso é algo que você lamentaria. Isso não promove a coesão social. Ninguém acha que qualquer tipo de ataque físico ou algo assim possa ser algo bom de acontecer. Claro que não. Claro que existe. Não vamos garantir que estamos falando sobre isso. O preconceito existe na sociedade. Vamos deixar isso absolutamente claro. Isso para quem está ouvindo em áudio. O preconceito certamente existe nesta sociedade. Ele existe entre diferentes grupos raciais, inclusive de minorias para outras minorias, afinal, isso é uma das coisas que vemos cada vez mais na Grã-Bretanha atualmente. E também é verdade que pessoas, especialmente de grupos socioeconómicos mais baixos, são propensas a sentir ódio por outros grupos. Isso é uma das coisas que precisa ser enfrentada. E todos, eu acho, aqui neste auditório, tenho certeza, concordamos que isso deve ser enfrentado. Mas não confunda alguém, um bandido, um racista e assim por diante, atacando alguém na rua com o direito de Fleming. E eu ter o direito de dizer o que vemos no Alcorão, o que pensamos de Maomé e talvez até afirmar nosso direito de dizer isso. Ok, tudo bem. Agora, eu só tinha uma pergunta para o Sr. Murray, na verdade, algumas perguntas para o Sr. Murray. Eu não acho que foram os muçulmanos da Europa que falharam com a Europa. Desculpe, os muçulmanos da Europa que falharam com a Europa. Eu acho que é exatamente o contrário. Uma das coisas que você disse foi sim, na verdade foram alguns muçulmanos loucos, eu acho, que meio que pilotaram o avião contra aqueles prédios. Hitler era muçulmano? Não tenho certeza de que muçulmanos tenham ligação com o Holocausto. Ok, quero pegar perguntas bem rápidas e... Ok, essa senhora aqui. Eu só quero fazer um comentário rápido sobre as observações descartáveis feitas por Douglas Murray sobre mulheres muçulmanas e o Islã e a forma como trata as mulheres. E eu acho que as mulheres muçulmanas são perfeitamente capazes de falar por si mesmas. E eu acho que o tipo de mitos que pessoas como você colocam na esfera pública, e eu já ouvi outros argumentos semelhantes do BNP e todo esse tipo de coisa, eles justificam seu argumento dizendo: o Islã trata 50% da população de forma depreciativa, independentemente da explicação. Primeiro de tudo, só para comentar sobre algumas pessoas, especialmente mulheres, que falaram sobre as coisas incríveis que o Islã oferece às mulheres em termos de direitos. Sim, na Arábia do século VII, algumas dessas coisas eram progressistas. Na Grã-Bretanha do século XXI, não é. E você precisa admitir fundamentalmente que o Alcorão não é um documento para os direitos das mulheres na Europa em 2010. Não é. Você comentou sobre como a Europa enfrentou esse problema e basicamente insinuou, nos 6 minutos, que os muçulmanos são um problema. E você é de uma organização chamada Centro para a Coesão Social. E é preocupante ter que falar sobre essas coisas dessa maneira. Você basicamente sugere que os muçulmanos não fazem parte da Europa. É preocupante você pensar assim, pois isso sugere que não há chance de solução para problemas ou de muçulmanos serem vistos como cidadãos europeus. Obrigado. Porque apenas as sociedades islâmicas e mesquitas neste país são lugares que ensinam e pregam o ódio contra outras minorias, toda semana neste país. Toda semana neste país, há pessoas nos campi que ensinam o assassinato de minorias. Semana passada, alguém pediu o assassinato de apóstatas. Na anterior, em outra universidade, alguém disse que judeus são alvo fácil. Isso não é tolerável para os muçulmanos. Não é tolerável para mais ninguém. Espero que você concorde comigo que qualquer minoria que pratique esse tipo de ódio e intolerância deve ser criticada.
Não finja que o manto do Islã, da crença islâmica e do fervor religioso significa que pessoas como nós não podem dizer que aqueles que pedem o assassinato de minorias não são parte da maioria, não são aceitáveis e precisam ser criticados. Douglas Murray está certo novamente. Estou cansado de repetir isso porque ele acerta sempre. Acho que muitos muçulmanos dirão: veja o Holocausto e os problemas no Ocidente. E nós olhamos no espelho. O Ocidente mudou. O Ocidente se reformou. O Ocidente se transformou. Certo? O Ocidente criou todas essas leis para incluir as liberdades civis e, você sabe, os direitos individuais, para garantir que todos sejam tratados de forma justa, para evitar outro Holocausto, para evitar outro massacre. E para tratar todos como cidadãos iguais perante a lei, de acordo com Deus. Agora, o problema é que o mundo muçulmano nunca passou por esse processo de reforma, tipo, ok, vamos nos olhar no espelho, vamos consertar o que ainda não consertamos. E eu acho que Douglas Murray, sabe, junto com tudo o que mais ele disse, estava 100% certo aqui. Sabe, o motivo pelo qual eu coloco muitos trechos do Douglas Murray é porque a cada vez e a cada dia ele se mostra cada vez mais correto, certo? Então todos os vídeos dele envelheceram bem porque o que ele dizia naquela época está se tornando realidade agora. É muito profético, é muito verdadeiro. E sabe, eu acho que somos sábios. Devemos ser sábios ao ouvir o que ele diz, junto com Christopher Hitchens, junto com Tommy Robinson. Muitas dessas pessoas que vêm travando essa luta e só agora estão sendo reconhecidas pelo gênio que são hoje. Christopher Hitchens já faleceu, mas até seus vídeos ainda viralizam porque são muito verdadeiros. Obrigado por assistir a este vídeo. Para mais, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo. Se você acredita no que fazemos aqui no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de diferentes formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/JewishUncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários produtos novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a BA de membros neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.